desde já deixa-me apresentar, o meu nome é Viriato Duarte, levo neste momento 1 ano e 3 meses a utilizar esta tecnologia e comecei por uma questão de saúde, onde tive uma melhora drástica na minha condição devido a esta tecnologia que vamos falar hoje. Hoje eu vou-me encarregar aqui apenas de apresentar um pouco a empresa e também dar aqui um início falando de os problemas que vão originando os problemas de saúde ao longo do tempo e do processo de envelhecimento, e depois teremos então a doutora Susana Marques, que hoje como convidada especial, para falar um bocadinho de como esta tecnologia poderá ajudar, mais que tudo, a termos uma prevenção efetiva e também, se houver já alguma condição de saúde, podermos aqui melhorar as nossas condições de saúde com esta tecnologia. E depois também, no final, vamos ter um testemunho muito importante e, curiosamente, até num dia bastante especial, porque hoje estamos a celebrar o Dia da Consciencialização do Autismo e que, curiosamente, vamos ter um testemunho muito impactante dentro deste âmbito. Portanto, vamos dar início e, primeiro de tudo, eu gostaria de saber, dentro desta sala, que cada vez mais temos mais pessoas que andam na sala, eu gostaria de começar por perguntar quem é que já está a utilizar esta tecnologia com benefícios. Coloco o número 1 no chat, que é importante sempre saber quem está aqui presente e que já utiliza a tecnologia, e quem não estiver ainda, ou seja a primeira vez que esteja cá como convidado, coloco o número 0 e assim sabemos quem está por primeira vez. Mais que tudo, esta apresentação é para todos, porque vamos sempre aprendendo com os profissionais de saúde muitas dicas no âmbito de saúde. Mas mais que tudo, esta apresentação é direcionada àqueles que ainda não conhecem esta tecnologia e que foram convidados para conhecer, para saberem um passo mais na tecnologia, na área da medicina, que nos aporta uma melhor qualidade de saúde. Se estão aqui como convidados ou convidadas nesta apresentação, é porque quem vos convidou acredita que procuram todos envelhecer com qualidade, porque há duas formas de nós envelhecermos: ou vamos envelhecer com dores, com limitações e sem dúvida sem qualidade de vida, ou optamos pela segunda opção, que é envelhecer com qualidade, sem dores, sem limitações, e eu penso que todos nós aqui nesta sala procuramos essa segunda opção. Portanto, é isso que nós vamos ver, mas primeiro de tudo vamos olhar para o problema, porque os problemas de saúde originam-se por alguma razão e temos que olhar para elas de uma forma séria, cada vez mais de forma consciente, porque cada vez mais o nosso organismo está a ser afetado e principalmente as células do nosso organismo são afetadas por vários fatores externos e, naturalmente, o processo normal biológico. Os fatores externos são, primeiro de tudo, a contaminação. Como sabemos, todo o mundo hoje está contaminado, seja o ar que respiramos, a água que bebemos, os próprios alimentos que consumimos estão contaminados cada vez mais, e isso é um dos fatores que afeta as nossas células do organismo e, com isso, gerando problemas de saúde. A inadequada nutrição. Sabemos que os alimentos hoje em dia não contêm de forma alguma os nutrientes, os minerais, as vitaminas, tudo que nós necessitamos para manter a saúde num bom estado. Outro fator também muito importante é a oxigenação insuficiente, quer dizer que não temos a oxigenação suficiente para que o corpo tenha uma boa performance e possa-se então ocorrer os processos bioquímicos necessários para uma boa saúde. A hidratação, isto é um fator muito importante, os níveis de hidratação, e há uma tendência natural, quando as pessoas vão pelo processo de envelhecimento, parece que têm uma tendência natural de hidratarem-se cada vez menos, quando necessitam cada vez mais. E, portanto, é muito importante nós mantermos os níveis de hidratação suficientes para que o corpo possa responder às suas necessidades. E tudo isto e outras coisas mais vão gerando aquilo que se chamam doenças. A verdade é que não existem doenças, existem sim déficits de nutrientes no nosso organismo para que o corpo possa se proteger e não gerar esses sintomas que hoje em dia na medicina moderna chamam-lhes doenças e atribuem-lhes nomes. E, portanto, a medicina moderna está muito direcionada à parte dos medicamentos, os químicos, que naturalmente são fundamentais, nomeadamente em situações já muito extremas, mas infelizmente o ser humano hoje tem um hábito, é inconsciente na utilização dos medicamentos. E todos os medicamentos, todos nós sabemos, e vem nos folhetos informativos desses próprios medicamentos, que têm efeitos secundários muito drásticos. E, portanto, nós como seres humanos temos que
que ganhar a consciência que a medicação deve ser utilizada de uma forma controlada e não de uma forma descontrolada. Há um fator que naturalmente passa pelo processo natural de envelhecimento do ser humano e um dos fatores muito importantes é a diminuição das células estaminais ativas. Portanto, consoante vamos envelhecendo, as células estaminais do nosso corpo não morrem, simplesmente vão ficando inativas, deixam de ter a performance que deveriam ter e isso também vai originar outros problemas, mas neste campo eu vou deixar que a doutora Susana Marques vá um pouco mais adentro desta situação. Agora, o que nós temos que ter consciência é que os números não enganam e os dados científicos estão à vista de qualquer pessoa que queira tomar o tempo para ler. A verdade é que muitos problemas têm vindo a crescer ao longo dos anos e nomeadamente depois da pandemia, de certeza absoluta todos vós sentiram ao vosso redor um crescimento, por exemplo, de pessoas com problemas em termos de saúde mental, com problemas agravados do sistema de stress e problemas psicológicos. A verdade é que tivemos um crescimento exponencial destas perturbações psiquiátricas e que a verdade está a afetar muitas pessoas em todo o mundo, não só cá em Portugal, mas em todo o mundo. Depois outro agravante é as doenças cardiovasculares. Tiveram um aumento nos últimos 30 anos de 60% de doenças cardiovasculares e que depois da pandemia então sentiu-se de forma agravada. As doenças autoimunes também têm tido um crescimento exponencial e a verdade é que hoje não afetam só pessoas maiores com idades avançadas, hoje inclusivamente crianças estão a ser afetadas com estas doenças autoimunes, muitas delas aqui, e de certeza que qualquer um de vós conhece algum caso próximo de familiar ou amigo que sofre hoje em dia destas doenças autoimunes e portanto tem sido agravado. Agora, nós temos é que olhar para números e os números realmente mostram tudo. Este quadro demonstra claramente que desde 1940, depois da Segunda Guerra Mundial e do processo de industrialização, os números têm crescido de forma exponencial em todo o âmbito de doenças autoimunes e não só, e que está a tornar-se alarmante os números que são apresentados a nível mundial. E, portanto, nós, como conscientes, nós temos, como seres humanos, e temos que cuidar da nossa própria saúde, nós temos que começar a ganhar esta consciência de, primeiro que tudo, prevenção contínua, prevenção para evitar estas doenças ou estas consequências e se já sofrermos destas condições, tentarmos procurar soluções efetivas. E falando de soluções efetivas, e aqui nós não vamos ensinar nada a ninguém, a verdade é que as informações estão aonde as pessoas quiserem ir ler, e a verdade é que a medicina tem-se direcionado nos últimos anos direcionado às células estaminais, sabendo que as células estaminais é a célula mais importante do nosso organismo, porque é aquela célula, a única célula que tem a capacidade de regenerar, de reparar tecidos e órgãos do nosso organismo, consoante vamos tendo o desgaste natural com o processo de envelhecimento. Muitas terapias já existem utilizando as células estaminais, de certeza já ouviram falar de guardar o cordão umbilical das crianças quando nascem para a utilização dessas células, são procedimentos invasivos, além disso são extremadamente caros esses procedimentos, não está acessível a qualquer pessoa e também existem fatores de risco. Mas a ciência não para de evoluir, cada vez mais há empresas dedicadas a procurar soluções com células estaminais e esta é uma realidade que está mais que comprovada que se nós mudarmos esta realidade das células estaminais no nosso organismo, conseguimos atribuir a um ser humano maior longevidade e maior qualidade de vida. Tendo em consideração que todos nós passamos por este processo de envelhecimento, ninguém escapa a ele e as células estaminais sim ou sim vão adormecendo. Aos 30 anos já só temos metade das células estaminais ativas no nosso organismo, aos 60 anos já perdemos praticamente todas, entre 7 a 10% de células estaminais que temos ativas, quer dizer que o corpo já perdeu sensivelmente 90% da sua capacidade regenerativa. E, portanto, há efetivamente uma preocupação em procurar soluções para virar, ao contrário, esta realidade. Isto é um facto, mas hoje em dia já existem realmente tecnologias que permitem
mudar esta realidade de uma forma natural, não invasiva, e a empresa que conseguiu há 4 anos e meio descobrir uma tecnologia que permitisse reverter esta situação chama-se LifeWave, que é a empresa responsável desta tecnologia que vamos falar hoje. É uma empresa que já leva 20 anos de mercado a desenvolver produtos e tecnologias no âmbito da saúde, bem-estar, a beleza, a longevidade, com resultados mais que comprovados, e que conseguiram, depois de 10 anos de investigação, conseguiram realmente criar uma tecnologia que vamos falar hoje. Esta empresa, a pessoa responsável desta empresa chama-se David Smith, é um cientista, um inventor com mais de 35 anos de experiência neste âmbito. Atualmente estão a celebrar 200 patentes registadas em todo o mundo. Portanto, é uma empresa altamente reconhecida a nível mundial. Esta pessoa, David Smith, já foi premiada 2 vezes na área da tecnologia pelo Hall of Fame International, que é nada mais nada menos do que a entidade máxima de reconhecimento no âmbito da tecnologia, e, portanto, com isto penso que é claro percebermos que é uma pessoa com autoconhecimento dentro deste âmbito da tecnologia e da área da saúde. É uma empresa que já distribui em mais de 80 países os seus produtos, e hoje conta já com mais de 4 milhões e meio de pessoas a utilizar esta tecnologia que vamos falar hoje, que realmente está a mudar vidas em todo o mundo. Quero deixar claro, antes de chamar a doutora Susana Marques, que estamos a falar de uma tecnologia que não utiliza nenhum tipo de drogas, nem opioides, não há injeções, não há nada invasivo para o nosso organismo, e com isso não existe contraindicações, e estamos a falar de uma tecnologia patenteada e, portanto, que está mais que comprovada a sua efetividade. Portanto, não viemos aqui experimentar nada, a ver se funciona, isso já está mais que comprovada. A única coisa que estamos aqui a fazer é passar a informação a cada vez mais pessoas, porque sem dúvida nós todos vivemos esta responsabilidade social em fazer chegar esta mensagem a cada vez mais famílias para melhorarem a sua condição de saúde. Vamos então chamar a pessoa que realmente vai nos explicar como esta tecnologia funciona, esta tecnologia de nome X39, e que realmente está a fazer diferença, a mim pessoalmente fez, e cada vez mais pessoas. E com isso eu gostaria então de chamar a doutora Susana Marques para esta conferência. Desde já, doutora Susana, quero-lhe agradecer muitíssimo a sua disponibilidade por estar aqui connosco e naturalmente partilhar o seu conhecimento dentro desta indústria. Olá Viriato, olá, boa noite a todos. Mas é importante dizer-vos antes de começar que não é necessário para partilharmos esta tecnologia nenhum conhecimento da área de saúde. Eu vou mostrar-vos isso hoje aqui de uma forma muito simples. Por coincidência, realmente eu trabalho na área da saúde, mas é muito importante falarmos desta tecnologia, como o Viriato disse há bocadinho, uma tecnologia fantástica e muito simples que faz maravilhas no nosso organismo. Quero dar os parabéns a todos aqueles que estão aqui, à família LifeWave, a todos aqueles que estão aqui pela primeira vez, porque eu vi alguns zeros ali nos comentários, não é? Peço desculpa se ouvirem o meu gatinho, mas eu já não pus na rua, já não consigo. Então, mas quero, para não me perder, dar os parabéns àqueles que estão aqui pela primeira vez e dizer que o meu nome é Susana Marques, vivo na Figueira da Foz e faço parte deste projeto quase há 2 anos. E é sempre para mim um prazer falar desta tecnologia, mas é sempre também uma responsabilidade, porque penso cada vez mais, até pelo testemunho que vamos ver hoje, sinto que é uma responsabilidade social falarmos desta tecnologia de uma forma simples e partilhar esta tecnologia com todas as pessoas. Viriato, eu vou ver se corre bem, não é? Vou tentar partilhar aqui a minha apresentação com vocês, não é? Vamos lá ver Vai se correr tudo bem, de certeza. Qualquer coisa, estamos cá já para ajudar. deixaste de compartilhar. Já deixei de partilhar, portanto já pode partilhar Já a sua estão a ver, tela. Viriato? Ora, deixa-me lá ver. Ainda não, ainda não. Deixa-me aqui no Zoom. Acho que agora. Agora sim. Agora já está a Sim, e iniciar a agora partilha. acho que está em visão total, não é? Sim.
Está a Pronto. começar a partir. Exatamente. Ora então, mais uma vez, o meu nome é Susana Marques e é um prazer partilhar com vocês este conhecimento, espero ser esclarecedora, mas caso tenham alguma dúvida, é importante perceberem que a pessoa que vos convidou para estar nesta apresentação é a pessoa indicada para vos tirar qualquer dúvida no final da reunião. Ora então, de uma forma muito simples, quero explicar-vos que vamos falar de luz. Sim, porque o nosso corpo tem luz. Embora não seja um conceito do qual falamos diariamente, não é? Nós não olhamos uns para os outros e analisamos a luz do nosso corpo, mas sim, o nosso corpo tem luz. É claro que essa luz só é possível com determinados aparelhos, por exemplo, os aparelhos de visão noturna, na saúde também as termografias, existem aparelhos que nos permitem captar realmente a luz do nosso corpo, que é o infravermelho. E porquê que realmente a luz do nosso corpo não é visível à luz do nosso olho? Porque estamos a falar de frequência, de onda e de vibração. E nem toda essa frequência, essa velocidade das ondas é visível à luz dos nossos olhos. Nós podemos, por exemplo, temos aqui o exemplo dos rádios, dos micro-ondas, que nós utilizamos recorrentemente e não nos perguntamos que frequência e que luz é que está a ser visível. Filiato, eu não sei se está a acontecer no vosso monitor, Está aí alguma pessoa a mexer no mas há aí cursor para alguma ir fora. pessoa, um Eu estou a Mário, qualquer tentar, coisa. eu estou a tentar ver. Paro de partilhar e partilho novamente que desaparece isso e eu vou Ok, aqui. porque realmente está a colocar aqui, está a interferir. É, exatamente. É melhor. Eu estava a ver aqui uns vistos e É, eu, bem, está a dar visto ao que a doutora está a dizer, portanto não há problema nenhum. Eu vou pedir a todos os assistentes que não mexam no ecrã, está bem? Só para não riscarem o ecrã, está bem? Obrigada. acabei de descobrir uma coisa hoje, Viriato, afinal são os assistentes. Sempre a E eu já me aprender. aconteceu outras vezes e pensava que eram as minhas mãos, mas pronto. Como eu vos estava a explicar, nós muitas vezes questionamos aquilo que não vemos. E é normal, às vezes dizemos, não vejo como é que é possível, só vemos aquilo que, só acreditamos naquilo que vemos. Mas acho que é importante começarmos a ler um bocadinho sobre fotobiomodulação e que eu vos vou falar hoje aqui. E coloquei aqui a questão também do rádio, do micro-ondas, das ondas de rádio, que são também ondas e são frequências que não são visíveis, mas que estão lá, da mesma maneira como são os raios ultravioletas. Ou seja, nós temos influência da luz, nós somos influenciados da luz, de uma forma endógena, não é? De uma forma exógena. Nós hoje vamos falar de uma forma endógena, ou seja, algo que está dentro de nós que vai influenciar o nosso corpo. Mas o que está de fora também influencia. A luz influencia o crescimento das flores. Hoje eu não tenho as minhas, mas eu sou uma apaixonada por flores e tenho a sorte de correr bem aqui em minha casa. Mas da mesma forma como o sol influencia na natureza, influencia em nós. Nós quando nos expomos ao sol, a esses raios que não são visíveis, não, à luz dos nossos olhos, nós somos influenciados por esta luz externa. Porquê? Porque a nossa vitamina D melhora muito. Melhoramos das depressões, melhoramos do nosso humor. Temos imensas influências da luz e do sol e que muitas vezes, e não questionamos que onde é que estamos a receber, não é? Portanto, estamos também a falar de luz. Aqui, no X39, que é o único produto do mundo que ativa células staminais através da nossa luz infravermelha, é também a única tecnologia do mundo que utiliza a nossa luz, aquela luz que nós emitimos, que é o infravermelho, que nós não vemos porque é uma determinada onda, uma determinada frequência, tem uma determinada velocidade, que, como vos disse, não nos permite ser visível, mas que existe. Existe e vejam só, esta tecnologia da LifeWave, como o Viriato nos disse muito bem, que existe há cerca de 4 anos, é neste momento talvez a maior descoberta, como ele diz, do Dr. David Schmidt, mas ele tem muitas mais, não é? A empresa tem 20 anos e vêm por aí coisas fantásticas ainda este ano. Vejam só, este adesivo conseguiu, nesta imagem que vocês estão a ver, em 5 minutos apenas, porque o tempo que
que existiu entre esta imagem e outra foram apenas 5 minutos, como podem ver aqui. E como ela modificou, não é? Como a luz, a inflamação do nosso corpo modificou com esta tecnologia. Eu gosto imenso de olhar para esta imagem e perceber isso, porque como trabalho na área da saúde, eu sei o que é ver corpos inflamados e perceber que esta tecnologia consegue modificar em 5 minutos o nosso organismo, para mim é verdadeiramente impactante. E então falei-vos de luz, de um infravermelho, de uma tecnologia que utiliza a fotobiomodulação e de que forma é que a luz como é que isto vai funcionar? Digamos nós, muito bem, eu estou aqui a dizer-vos que vamos utilizar a nossa luz, não é? O nosso infravermelho, mas de que forma é que vamos conseguir chegar aos benefícios que ouvimos diariamente com esta tecnologia? De uma forma muito simples. Quando nós colocamos o adesivo no nosso corpo, como eu hoje coloquei de manhã e faço questão de retirá-lo agora para perceberem, a minha luz, o meu infravermelho, está é uma forma endógena que está dentro de mim, vai impactar nos nanocristais que se encontram no centro do adesivo X39 e de toda a tecnologia da LifeWave, porque toda a tecnologia da LifeWave tem por base a fotobiomodulação. Neste caso, o X39, quando recebe o meu infravermelho, como tem nanocristais dentro dele, nanocristal, um cristal, como bem sabemos, é um espelho, ele vai refletir emitindo uma resposta de onda para dentro do meu corpo, porque quando eu coloco o adesivo, eu coloco o nanocristal em direção ao meu corpo, recebe a luz e emite uma resposta de onda modificada. E é esta luz, esta frequência de onda modificada que vai elevar um peptídeo que nós temos no nosso organismo. Estamos a falar de tudo de uma tecnologia natural e não invasiva. Não há opioides, não há químicos, não há nada neste adesivo. Às vezes pensamos, mas como é que é possível? Sim, por isso é que eu tenho sempre cuidado de vos explicar que é simples, mas que é possível. Nós temos mesmo essa luz que vai impactar aqui e que vai elevar um peptídeo com o qual nós nascemos. Todos nós que estamos nesta apresentação somos portadores do peptídeo GHKCU, ou seja, o peptídeo de cobre. Um peptídeo de cobre extremamente único, digamos assim, até porque foi por esse motivo mesmo que o Dr. David Schmidt desenvolveu e se esforçou durante 10 anos para sintetizar este peptídeo. Ele é composto por 3 aminoácidos maravilhosos que só por si, isolados, a histidina, a lisina e a glicina, têm uma atuação no nosso corpo maravilhosa. Eu muitas vezes utilizo a lisina isolada, mas quando estão unidos, os 3 aminoácidos constituem então este peptídeo presente no corpo humano que desempenha processos importantíssimos. Há muitos anos, desde os anos 70, sabemos que ele desempenha um papel muito importante na regeneração e na manutenção dos tecidos. Descobriu-se nos anos 70 que ele é um peptídeo que eleva muito o nosso colagênio, ou seja, a proteína mais estruturante do nosso organismo, ou seja, ele está envolvido na modulação de processos inflamatórios e na proteção contra danos celulares. Só por si, só pelo facto de elevar este peptídeo, a LifeWave e o X39 já são sem dúvida algo único que nós temos nas nossas mãos. Mas este peptídeo, quando fica elevado na nossa corrente sanguínea, como ativa um gene maravilhoso que é o P63, acaba por reativar as nossas células estaminais. Como o Viriato nos disse há bocadinho, e muito bem, nós vamos perdendo a capacidade destas células, nós vamos envelhecendo e à maneira, com o decorrer do passar da idade, com o decorrer à maneira que vamos envelhecendo, nós vamos envelhecendo não só do aspecto, nós vemos que vamos envelhecendo porque olhamos uns para os outros e percebemos, mas nunca nos questionamos o que esse envelhecimento traz. E sim, traz realmente o poder da célula estaminal, porque ela vai ficando adormecida e ela é extremamente crucial no nosso
organismo. Célula estaminal é uma célula indiferenciada. E o que é que significa ser indiferenciado? Significa muito diretamente acontecer aquilo que vocês estão a ver no nosso monitor. Significa poder transformar-se, poder diferenciar-se. Estas células dão origem a células especializadas que constituem vários tecidos e órgãos do nosso corpo. Isso é que faz delas que por isso é que nós dizemos que se diferenciam, porque elas depois dão origem às células do nosso corpo que precisam ser reparadas. As suas características são únicas, permitem a substituição de células que vão morrendo ao longo da vida. Ou seja, como eu vos mostro aqui no monitor, se eu preciso de reparar uma célula do meu cérebro, uma célula do músculo, uma célula da minha pele, só estas células é que conseguem dar origem a esses tecidos e substituir essas células que já morreram com o processo do envelhecimento, não é? E com o processo da vida, não é? A reparação de tecidos danificados é o poder destas células, apresentando assim um enorme potencial. Elas têm realmente um enorme potencial no tratamento de diversas doenças, como há bocadinho o Viriato também nos disse, já recorre-se a estas células em variadíssimas situações que são muito particulares e peculiares. Portanto, resumidamente, aquilo que eu vos disse até agora, esta tecnologia vai, assim que entra em contato com o nosso organismo, utilizar a nossa luz, o nosso infravermelho e levar este peptídeo de cobre que vai então reativar estas células maravilhosas, estes soldados, estes bombeiros que são as células terminais que nos socorrem cada vez que nós necessitamos de ser socorridos. Resumidamente, então, aqui tenho tudo aquilo que eu vos disse até agora. A nossa luz reflete no PETs, utilizamos a nossa própria luz, aumentamos este peptídeo que circula na nossa corrente sanguínea, não é? Mas quando não utilizamos esta tecnologia, ele é sempre funcional, mas tem um tempo, digamos assim. Quando utilizamos esta tecnologia durante 12 horas, nós vamos ter benefício deste peptídeo maravilhoso durante o tempo que estamos a utilizar o X-tritinol. Então, terminando e reativando as células terminais. É claro que com o tempo mínimo de 3 meses para que essas células terminais sejam sim reativadas. E depois de termos elevado este peptídeo, de termos reativado as nossas células, o nosso corpo vai sim responder-nos com mais energia. Muitas vezes no primeiro dia nós sentimos menos cansaço, não é? E menos fadiga. Nós melhoramos imenso no sono. Eu dou muito testemunho disso porque aconteceu com a minha família, aconteceu comigo, melhorei muito o sono. Muitas pessoas dão-nos o testemunho que percebem que o sono fica mais profundo, menos interrompido, digamos assim. A dor, então, é algo que é surpreendente. Os testemunhos que temos da diminuição da dor, não só pela elevação do peptídeo, porque ele tem uma capacidade anti-inflamatória, mas também porque a célula estaminal, ao ser elevada, vai reparar tecidos que estão a ser danificados, vai elevar o nosso colagênio, que vai conseguir melhorar o nosso sistema musculoesquelético, como vamos falar já a seguir. Portanto, temos uma capacidade de cicatrização de uma forma natural muito mais acelerada pela elevação do colagênio, da elastina, não é? A vitalidade e disposição, então, é enorme, não é? Os estudos clínicos e pesquisas clínicas conseguiram regravar milhares de genes para um estado mais jovem. É realmente algo que esta tecnologia faz que é maravilhoso. O que é que resulta? Resulta uma melhoria na saúde e na vitalidade. Nós temos pessoas que, quando começam a utilizar esta tecnologia, dizem muitas vezes que querem limpar 2 e 3 casas, porque realmente têm muita vitalidade. Rejuvenescimento, não é? Porque o resultado foi uma reversão parcial do envelhecimento com a utilização desta tecnologia, não é? Redução de rugas, isso é notável entre as 4 e as 12 semanas de uso. Desempenho desportivo, temos imensos atletas a utilizar esta tecnologia. David Beckham, Simão Sabrosa, agora nos Jogos Olímpicos foi utilizada esta tecnologia. Eu sei que temos
equipas de desporto da Alemanha, de outros países que utilizam esta tecnologia. Ainda agora o Mike Tyson, no seu combate, famoso combate, utilizou esta tecnologia para se preparar, porque não é, como eu vos disse, ela é inócua, não tem nada, não tem opioides, não tem químico, portanto, pode ser utilizado no desporto, porque não é considerado um doping. Melhora imenso a nossa aparência das cicatrizes, porque há aqui um processo de remodelação com esta tecnologia. Nós aumentamos a produção dos nossos fatores de crescimento, que são extremamente importantes. Resumidamente, o que é que acontece com esta tecnologia? Nos primeiros dias, cerca dos primeiros 7 dias, nós reativamos 4.000 genes do nosso organismo, que vão assim permitir que as outras funções aconteçam, porque a função genética, os genes são extremamente importantes, começando logo pelo gene P63, que com ele funcional, nós reativamos as nossas células terminais e não só. Recentemente, as descobertas dizem-nos que este gene permite que muitos dos tumores não sejam metastizados. 6 meses de utilização, maior equilíbrio cerebral, diminuição da ansiedade, depressão, uma influência muito grande no nosso sistema nervoso central. 3 meses de utilização, o aumento então do colagênio interno, que nos permite ter todos os resultados que vos apresentei nos slides anteriores, não é? Eu falei neles anteriormente, mas este painel são, sim, os estudos científicos e que foram patenteados pela empresa. Estes estudos são resultado das análises de sangue, de urina e de saliva à qual a empresa foi sujeita para que lhe fosse atribuída a patente, porque as patentes não são atribuídas de qualquer forma. Existe muito rigor para que elas surjam no mercado. 6 meses de utilização, vamos conseguir reversão do nosso sistema cardiovascular. Penso que todos nós sabemos o quão importante é este sistema, não é? Podemos viver com muitos órgãos doentes, mas viver com um coração doente não é viver com qualidade. Viver com um sistema cardiovascular bom, saudável, não é? Capaz, é realmente único. Por isso é que os estudos indicaram que 14 de 15 pessoas reduziram a sua idade vascular com a utilização contínua do XTT9 durante 6 meses. É claro que, quando nós temos uma reversão do sistema cardiovascular, estamos a falar de veias, alvéolos, muito sistema, são tecidos muito, muito sensíveis. As células terminais levam mais tempo para reparar e para substituir estas células, mas com o uso continuado, de 6 meses conseguimos chegar a isto que eu acho que é maravilhoso. Portanto, e como é que vamos utilizar esta tecnologia? Que é fantástica a todos os níveis e que eu gosto imenso dela também na sua simplicidade, porque às vezes as coisas simples, muitas vezes não as valorizamos, mas eu acho que é importante que sejam simples, principalmente nos dias de hoje. Não temos que andar a usar esta hora, aquela, tirar, a pensarmos em muita coisa. Não, só temos que acordar de manhã, colocar o adesivo, como eu hoje coloquei e retirei agora, não é? Se trabalharmos à noite, vamos usar esta tecnologia durante a noite, porque é importante usar o XTT9 quando estamos ativos, não é? Retirá-lo então após as 12 horas, colocar um novo patch no dia seguinte. É importante porquê? Porque os nanocristais vão fazer a sua função durante aquelas 12 horas. É o tempo de função que a tecnologia tem. Não é porque não é importante usar, não, é sim, a tecnologia, tudo tem ciência e a funcionalidade deste patch é mesmo de 12 horas. Colocar então um novo patch no dia seguinte, todos os dias colocamos um, podemos usar mais que um patch em simultâneo, porque a empresa tem outros patches, caso seja necessário, não é? Mas o que nós vemos é que, não direi 100%, mas 98% das pessoas só precisam de usar este adesivo X39, é realmente sistémico e maravilhoso, e beber muita água. Mas penso que isso todos nós já sabemos o quão importante é ingerir líquidos e beber água. E penso que esta parte está terminada. Hoje vamos então ter aqui um testemunho sobre uma situação que é muito sensível para muita gente. É muito curioso dizer-vos que não foi nada preparado. Aliás, foi preparada a reunião, todos nós sabemos que temos e quando temos que fazer reuniões, mas
eu nem sequer me lembrei, nem a Cátia, que iria incidir neste dia. Foi hoje uma descoberta da Cátia e que me passou essa informação. Deve haver alguma importância nisto, ou para mim há sempre como se fosse uma confirmação, não é? Da importância daquilo que estamos a fazer aqui hoje. E então o que eu vou passar, vou deixar de compartilhar o meu monitor e vou passar a palavra à Cátia e à mãe do Manuel. O Manuel é um menino de 4 anos que sofre de perturbação do espectro do autismo, que iniciou a utilização desta tecnologia em março de 2024, terminou em maio de 2024, usou primeiro durante 3 meses, a mãe irá explicar todo este procedimento e a Cátia, e depois iniciou novamente em novembro de 2024, mantendo o uso neste momento. Portanto, eu vou então, Viriato, passar-te a palavra, Sim. a ti e à Cátia, está bem? Muito bem, a Cátia já tem os comandos aí para poder ligar o microfone. Sem dúvida, é impactante e este dia é muito importante. Eu próprio faço acompanhamento de alguns casos de autismo, e sem dúvida as transformações que ocorrem são impressionantes com esta tecnologia, desde crianças não verbais que passam a ser verbais e começam a construir as suas primeiras frases. Estamos a acompanhar vários casos, inclusivamente. E sem dúvida, eu acho que antes da Cátia comentar, eu acho que é muito importante nós percebermos que casos como este, e não é só de autismo, há muitas outras patologias que não mexem só com a pessoa que tem o problema, neste caso uma criança com autismo, mexe com todo o seio familiar. Todo o seio familiar é afetado por estas condições e que quando conseguimos atribuir uma melhor qualidade de vida, vai atribuir uma melhor qualidade de vida a todo o seio familiar. E acredito que aqui o Manuel e a família será um caso destes. Cátia, bem-vinda à nossa conferência, obrigada pela tua presença cá, e por favor, estou expectante de ouvir este testemunho. Olá, boa noite. Estão-me a ouvir? Sim, 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 tudo ok? perfeitamente. Então, muito boa noite a todos. O meu nome é Cátia Pereira, eu sou terapeuta ocupacional, e hoje trazemos então aqui o testemunho do Manuel e da família do Manuel. Eu costumo dizer que eu trabalho maioritariamente em pediatria, mas eu não trabalho só com as crianças, não é? Acima de tudo, trabalho com as famílias, com as escolas. E muito do meu trabalho é precisamente esta articulação, e fiquei muito feliz hoje quando percebi efetivamente que íamos apresentar este caso neste dia que é tão, tão importante, e consciencializar então para a perturbação do espectro do autismo, apenas como sendo uma forma diferente de funcionamento cerebral. É simplesmente diferente, não é melhor, não é pior, é diferente. Aquilo que nos cabe a nós enquanto sociedade é adaptarmos o contexto, adaptarmos o meio, para que as pessoas com perturbação do espectro do autismo, e é um espectro, não é? Portanto, nós temos aqui vários. Atualmente a nomenclatura é por níveis, mas temos vários níveis de funcionamento, se é assim que podemos chamar, e, e aquilo que nós precisamos é de uma sociedade mais consciente e mais tolerante, acima de tudo, a tolerância aos estímulos, porque aquilo que acontece neste tipo de situação é que o cérebro processa os estímulos que estão à sua volta de forma diferente. E quando estamos a falar de estímulos, podemos estar a falar de luz, a falar de som, a falar de informação tátil, tudo que está à volta. E um dos maiores desafios para as famílias é simplesmente, às vezes, aceitar-se que uma coisa seja feita de forma diferente. Mesmo, muitas vezes até no seio familiar, e não só nas escolas, não só nos supermercados, é preciso muita tolerância, e é preciso não sabermos quem é que está do outro lado. Nós atualmente temos muitos casos com diagnóstico em adultos, temos muitos pais que são diagnosticados após receberem o diagnóstico dos filhos. É algo que está a acontecer muito hoje em dia, então nós precisamos de uma sociedade mais tolerante. Há diferença. Cátia, até há pessoas que dizem que têm feito que o autismo é a evolução do ser humano para outro nível, porque são extremamente inteligentes e processam informações a um maior nível do que
o ser humano normal, considerado assim, porque todos são normais e eles também são normais, vivem talvez noutro nível, não é? Mais elevado que nós até. Com outras características, sim, é muito comum nós termos crianças, por exemplo, o caso do Manuel, há algumas coisas que já vemos a esse aspecto, em que tem um desenvolvimento acima da média por uma determinada área. Portanto, Exatamente. há sempre assim algumas alterações. Mas pronto, sem mais demora, eu vou chamar aqui a Ana. Kátia, Eu deixa-me posso dizer eu ativar? deixa-me Desculpa, só dizer Susana, diz. aqui uma coisa. Será que são eles que não conseguem comunicar connosco? Ou somos nós muitas vezes que não conseguimos comunicar com eles? É Exatamente. mesmo, é Ó, Cátia, mesmo eu isso. acho que sim. Já agora, qual é o nome É Ana Rolas. Eu já consigo Pode, ativar o som então dela. pronto, Posso, força. Viriato? Força. Pode, claro que Sim? sim, claro que sim. Ana, diga-me só se está a conseguir ativar. Ah, já está. Ah, não está? Eu penso que sim. Eu vou carregar outra vez. Já está, já É está, já isso, já está. está. Sim. Então, antes de mais, eu quero agradecer à Ana por estar aqui acima de tudo, porque aquilo que eu acho é que estes testemunhos, o mais importante deles é podermos ajudar outras famílias e chegar a outras famílias. E então, obrigada, Ana, pela disponibilidade de estar aqui connosco esta noite. E eu vou só pedir à Ana, então, que ela se apresente e que fale um bocadinho sobre o Manuel, sobre todo este processo. Eu já acompanho o Manuel há 1 ano e meio. Portanto, eu já o acompanhava enquanto terapeuta Padovan, antes de iniciarmos os adesivos. Depois, quando comecei a trabalhar com os adesivos, começámos a utilizar também no Manuel. E depois vamos conversando aqui um bocadinho sobre o Manuel. Força, Ana. Obrigada. Eu é que vos tenho a agradecer pelo convite, especialmente neste dia. Realmente hoje à tarde é que eu pensei, vou dar um testemunho sobre o meu filho, que é autista, no dia da consciencialização do autismo. Então, como a Cátia já me apresentou, sou a Ana, tenho um filho, Manuel, com 4 anos. Eu sempre achei que era uma criança com autismo, embora os médicos nunca me tivessem acreditado muito na situação. Aos 2 anos, ele foi diagnosticado mesmo, foi-me dado um relatório com diagnóstico de autismo. Eu procurei várias terapias, foi assim tipo um balde de água fria, mas eu avancei para a frente. Procurei várias terapias, encontrei a Cátia, no Padovan, e digo, foi uma segunda mãe do Manuel, praticamente. O Manuel, acho que já, para ele, a vida sem a Cátia não existe. Então, nós começámos com, é uma criança não verbal, para já, ainda, não é? Muito poucas palavras, o que diz é poucas palavras, mamã, papá, piu-pi, a vovó, pronto. Vai saindo algumas palavras, mas quando a Cátia me deu a conhecer os adesivos, eu pensei, pronto, não faz mal, se não faz mal, o que vier é bom, pronto. E por acaso aderi à experiência, fiz os 3 meses e realmente nem um mês nós vimos alterações no Manuel. O Manuel ficou começou a ficar muito mais sossegado, ou seja, não é parou, mas sim mais concentrado. Conseguiu começar a fazer mais contacto ocular, coisa que ele não tinha contacto ocular, ele começou a desenvolver mais o contacto ocular, a maior concentração, e aí acho que ele também começou a perceber-nos um bocadinho mais. E também nos permitiu a nós percebê-lo a ele, e nós começarmos a percebê-lo a ele. A nível motor, notámos alterações, o Manuel começou a correr, a subir e a descer escadas com pés alternados. Na articulação de sons, ele passou mesmo, acho que foi melhor, foi o sítio onde nós notámos mais, foi nos sons. Na introdução de algumas palavras, mesmo o Manuel era uma criança, não posso dizer que era uma criança infeliz, mas era uma criança que ficava frustrada, se calhar porque nós, como não se conseguia expressar, nós não conseguíamos entender, ele frustrava muito facilmente, batia com a cabeça contra as paredes, pronto.
Aí ele teve uma melhoria, realmente, e nós notámos uma grande melhoria. Não frustrava tanto e passou a ser uma criança completamente feliz. É uma criança que de manhã à noite é uma criança que espalha sorrisos por todo o lado. Ele ri, agora então está na fase de dar beijinhos, ele dá beijinhos a todo mundo. E as gargalhadas dele são mesmo de uma criança feliz. E eu sinto realmente essa alteração no Manuel. Na escola, notaram uma melhoria na interação com os amigos. Temos a sorte de os colegas da escola criaram tipo um grupo de proteção ao Manuel. O Manuel é tipo o bebé da sala e toca proteger. Também incutido com a educadora fez esse trabalho também. A nível de fazer nível de trabalhos de escola, os trabalhos manuais, tudo isso também houve muito mais alteração, melhorias nessa área. A nível de idas, que é sempre um problema, os supermercados, os lugares onde tem muita gente, começámos a notar agora essa alteração para melhor. Ou seja, já começo a poder levá-lo comigo às compras, óbvio, não posso pensar em levá-lo uma tarde inteira para um shopping, mas se precisar de ir buscar alguma coisa, já posso ir, que ele já me permite essa entrada no supermercado e vir voltarmos para casa. Eu moro perto do mar, e entretanto, na semana passada tive férias com o Manuel em casa e até o brincar, o não ligar ao ecrã, ou não ligar à televisão, mudou. Ou seja, ele está muito mais interessado na rua, nas flores, nos baloiços, e vamos ver o mar, chegamos ao pé do mar, da praia, e eu digo, olha o mar, e ele observa o mar, na realidade observa o mar. Eu partilhei com a Cátia esta semana, uma conta da semana passada, eu fui comprar uns ovos para pintarmos de Páscoa, e fomos a uma loja de chinês, e eu levei Manuel ao colo, porque pensei, não vai querer entrar, porque ele antes não queria entrar nas lojas. E então, na realidade, o Manuel entrou comigo ao colo, trouxemos os ovos, mas eu dei uma passagem na zona da praia e havia umas bolas de cor. E ele pediu-me para ir para o chão. E outra das coisas que ele não fazia era apontar. Neste momento, o Manuel já aponta. Aponta e sabe, pede e sabe o que quer e aponta para aquilo que ele quer na realidade. Eu pergunto-lhe, por exemplo, se ele quer a garrafa com a tampa vermelha, qual é a tampa que ele quer, a garrafa de água, e ele aponta para o vermelho, para o verde, ele conhece as cores. Muito interesse pelas letras, também houve esse avanço de interesse pelas letras. E eu então deixei ir para o chão. E ele apontou para as bolas. E eu perguntei-lhe: queres as bolas? E ele assinou-me com a cabeça que sim. Ou seja, até já a comunicação, nível de o sim e o não, nós notámos essa alteração. Ele apontou que sim e eu trouxe as bolas. Chegámos quase à caixa e estava um pinto, assim, na zona das coisinhas de Páscoa. E ele foi pegar no pinto com todo o cuidadinho, pô-lo no chão a tentar perceber se o pinto andava ou não. Mas o pinto não andava, porque ele tinha um que era de corda e andava. E eu, no entanto, disse-lhe: olha, Manuel, o pinto não anda. Isto era impossível há um tempo atrás eu dizer-lhe isto e ele não ver o pinto andar. Ele começava logo a bater com a cabeça no chão, a fazer uma birra. E neste momento, ele percebeu que o pinto não andava, mas, no entanto, o pinto para ele era na mesma muito especial. E ele trouxe o pinto e o pinto realmente acompanhou para todo o lado. Ahm, o meu testemunho é este. Tenho a agradecer muito à Cátia por me dar a conhecer o X39 e tem sido muitas batalhas que nós temos ultrapassado e penso que com o X39, aliás, já tenho usado também o ION em momentos em que ele está com maior descontrole, por qualquer motivo, porque ficou mais descontrolado, houve mais barulho, houve alguma coisa alguma alteração à rotina, e eu tenho usado o IO1 e o que é certo é que tenho-me dado muito bem mesmo.
Ana, posso lhe fazer uma pergunta? Sim. Naturalmente, na questão da criança há alterações muito importantes, mas, nomeadamente, as famílias sofrem um grande impacto positivo no âmbito do descanso, da tranquilidade. Na vossa família, Ana, essa transformação, a que nível é que chegou esse impacto com a utilização do X39 no Manuel? O Manuel era uma criança que chorava muito. Chorava, não era chorar, como é que eu ia explicar? O Manuel nunca chorou muito. O Manuel, a nível de descanso de noite, ele dorme Sim. a noite toda. O Manuel dorme uma noite completa, e sempre dormiu. Pronto, nesse ponto ele Uhum. nunca teve alteração. Mas andava sempre, parece que aborrecido, Uhum. frustrado, porque parecia que nós não o compreendíamos e ele ficava muito frustrado, agitado. Depois batia com a cabeça, depois parava e estava sempre tipo tenso, sempre agitado, e nós notámos realmente com os adesivos que ele ficou mais calmo, mais concentrado em brincar. E nós não conseguimos brincar com o Manuel antes dessa aplicação. E para vocês, para isso, é já um grande passo. Foi um Se grande calhar para passo. outras pessoas Sim, pode não ser nada, porque não vivem essa sim, realidade, mas mas para vocês é uma conquista gigante. sim, e não só, a semana passada eu estava-lhe a dar a papas ao lanche e ele foi a única vez que ele me disse, eu ouvi e para mim foi, eu pensei, Muito o bom. X39 realmente está a funcionar muito bem, porque o Manuel disse, mamãe, papa, me. Uau. Uau. És a primeira Ana, frase. uma mensagem muito curta para as pessoas que nos estão aqui a ouvir pela primeira vez e que naturalmente terão as suas dúvidas relativamente a esta tecnologia, como de certeza a Ana teve, como eu tive e muitos outros aqui nesta sala tiveram. Não é? O ceticismo é normal do ser humano. Uma mensagem da sua parte como mãe de uma criança autista. Eu, como mãe de uma criança autista, a mensagem que eu tenho a dar aos outros, possivelmente a mães também com crianças autistas, eu Uhum. recomendo realmente a aplicação e que procurem o X39, porque há uma mudança. Há mudança, não é só com as terapias, não é só com a medicina, mas eu acredito realmente que o X39 faz muitas mudanças na nossa vida. Muito obrigado, Ana. Kátia, como terapeuta, isto é uma conquista gigante, não é? Eu não preciso dizer mais nada, não é? Só agradecer, estou aqui a escorrer baba, não sei se estão a perceber, pronto, lá está. Eu gosto muito do que faço e adoro o meu trabalho, não é? Porque gosto mesmo muito. E só partilhar uma coisa que ainda não tive a oportunidade de comentar com a Ana, mas eu estava a dizer à Susana, aliás, eu estava a reunir com a Susana Marques, e estava outra Susana, que é uma pessoa que também acompanha o Manuel, e está connosco na clínica. E eu estava a dizer: olha, hoje é o dia da consciencialização do autismo, vamos dar o testemunho do Manuel. E nós nem tínhamos falado sobre isso. E ela, ele realmente está diferente. Então ela disse-me que muitas vezes via a Ana depois a pôr o Manuel no carro no final das sessões. E nem sempre era fácil. As viagens de carro eram algo que eram muito complicadas de fazer, tudo o que implicava a mudança. Muitas vezes para ele chegava, fazia a sessão, mas depois o ir embora, tínhamos sempre ali, chegámos a ter momentos muito complicados, na sala de espera, e depois o ir para fora. E ela, olha, ele está completamente diferente. E eu até lhe disse, por acaso na semana passada, ele espontaneamente, sem dizer nada, disse-me adeus e mandou-me um beijinho e quis que eu lhe fosse dar um beijinho. Pronto, portanto, são mudanças que são gigantes, não é? São muito significativas. Aquilo que eu faço é usar o X39 e o ION, e também. Temos outros adesivos, mas essencialmente este ao nível da agitação psicomotora, e aquilo que eu faço é uma complementariedade. Eu acredito que nada funcione sozinho, e então, quando trabalhamos em complementariedade, é isto que acontece. Eu estou a trabalhar com o X39 há 1 ano e 2 meses, e aquilo que eu tenho visto é que quando comecei a associá-lo à minha prática clínica, os resultados são mais rápidos. Eu não deixei de ser terapeuta ocupacional, não deixei de ser terapeuta Padovan, o Manuel não deixou de fazer estas terapias, mas a complementariedade faz com que o percurso flua mais rapidamente. Outra partilha, há um exercício que nós fazemos que é de corrida, e eu normalmente digo ao Manuel: corre, 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 corre.
E esta semana, a semana passada, o Manuel é que me disse para mim, corre, 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 corre. E era ele que estava a tentar pedir-me para eu correr. Portanto, o que eu costumo dizer em quase todas as reuniões de equipa que temos, e dizer aqui também que a escola do Manuel faz um trabalho incrível, a educadora faz um trabalho muito bom com ele também, e partilhamos muito sobre tudo, e aquilo que eu tenho dito nas reuniões é, acima de tudo, temos um Manuel mais feliz. Eu acho que esta é a minha última frase, e acima de tudo, e para mim isso é o mais importante. Não, de verdade é impactante e obrigada, Cátia, por esta partilha, obrigada, Ana. Sem dúvida, o que toca a crianças é sempre impactante, a toda a gente, mas principalmente a crianças, e nesta realidade que às vezes é tão difícil para as famílias de gerir, não é? Dia a dia, 24 horas por dia, e que sem dúvida, quando há estas melhorias, muda radicalmente o dia a dia de toda a família. Doutora Susana, isto falando de uma condição destas, que ainda hoje a ciência ainda não percebe bem, não é? Pelo que sabe, ainda não se percebe bem como é que é a origem, não é, do autismo, e cada vez mais está a existir casos de autismo a nível mundial, portanto está a haver um número crescente. E que esta tecnologia, sem dúvida, pode atribuir uma melhor qualidade de vida às famílias e às crianças, ou melhor, todas as pessoas que sofrem do espectro de autismo, pode trazer aqui uma melhoria bastante importante. Eu acho que todos nós temos que usar o X39 para podermos comunicar com eles. Porque se calhar Exato. somos nós que temos que aprender a comunicar com estes seres tão especiais. Eu vivo muito de perto as lágrimas da Cátia, não é? Nós estivemos no sábado num trabalho intensivo com 17 profissionais desta área e vejo como ela vive isto. Realmente o trabalho dela é maravilhoso. Tenho o prazer de trabalhar com ela. É importante dizer que quando a Cátia refere a Susana, estamos a falar da proprietária da clínica, que aceitou colocar a terapêutica na clínica pela posição que tem, porque vê o resultado no Manuel e nas outras pessoas que utilizam a tecnologia. E eu vou fechar a reunião colocando este desafio. Eu hoje, e muitos daqueles que estão aqui, provavelmente aqueles que já tiveram mais coragem que eu em se expor, eu sempre tive alguma dificuldade em expor muito nas redes sociais, mas agora tenho sido massacrada por pessoas maravilhosas, inclusive pelo Viriato, não é? E vou-vos dizer que é giro. Hoje, quando comecei a partilhar coisas da LifeWave, nós não sabíamos, nem a Cátia sabia o dia que era hoje, que ela própria disse. Eu sabia, só não me lembrei foi da associação. Eu sabia que era hoje, eu comemoro Não, todos os anos. Só não te não se fez lembravas, luz, íamos exatamente, só não se fez fazer luz no é que dia de era hoje. hoje. E então eu hoje fui, eu não diria insultada, porque nós vamos ser sempre questionados pelos incrédulos, como tu disseste, pelos céticos, Viriato. Mas quando eu ouço alguém que nas redes sociais, e eu estou a dizer isto para todos aqueles que me estão a ouvir, e encorajar-vos a não desistirem de dar a cara, porque quando alguém nas redes sociais nos diz mais um testemunho da treta, sabendo nós a história da Ana Rolas e do Manuel, tudo vale a pena. E eu hoje, quando alguém questionou as minhas publicações, eu pensei, mas para quê? Não importa, porque eu sei o que eu vou ouvir logo à noite, eu sei o que eu ouço da Cátia, não é? Porque trabalho com ela, eu sei o que ouço das pessoas a quem coloco o adesivo e que me agradecem porque diminuíram as suas dores, porque passaram a dormir melhor, porque famílias mudaram. Eu costumo dizer que se eu fiquei com o melhor feitio, a minha casa ficou melhor, não é? Quando a minha mãe deixou de ter dores, no meu seio familiar foi tudo melhor. Portanto, vamos dar a cara, vamos continuar a dar a cara, porque o exemplo do Manuel, o Manuel é ele que nos está a dizer e é ele que nos diz: corram, corram, acelerem a mostrar esta tecnologia a toda a gente, porque vale a pena, meus amores. Não Sem dúvida. importa o que os outros dizem. Está ali também a doutora Carolina Manco a citar comentários que também já lhe fizeram a ela, de certeza, e a muitos mais. E eu gostava de fechar este ponto do ceticismo dizendo o seguinte: ceticismo não é nada mais do que falta de informação. De E, portanto, conhecimento, exatamente.
O cético é nada mais aquele que não toma o seu tempo para estudar, para analisar, para investigar, para depois ter uma opinião assertiva. E, portanto, o que eu convido sempre a essas pessoas, quando me comentam qualquer coisa, é dedica alguns minutos, como eu dediquei, e vai ler os fatos científicos, e a partir daí toma a tua decisão de uma forma consciente. Portanto, o que eu passo a todos os que estão aqui nesta sala por primeira vez e que estão a ouvir esta explicação por primeira vez, façam o seguinte: estudem aquilo que tenham a estudar, mas mais que tudo experimentem, porque sem nós experimentarmos, eu na brincadeira digo sempre, eu posso estar aqui 1 hora a explicar o sabor de um morango, mas eu nunca vou conseguir passar o sabor às pessoas. Têm que trincar para saberem o sabor do morango. Portanto, aqui Mas, não é nada Viriato, mais. desculpa, que usem tempo consecutivo, porque às vezes as Claro. pessoas dizem, experimentei, não funcionou, e eu pergunto, quanto tempo? 2 ou 3 dias. Não foi isso que eu disse agora na explicação. Temos que Exatamente. usar, depende dos objetivos que queremos ter, há tempo, não é? Exatamente. Portanto, não é usar um dia e querer que o milagre aconteça. Exatamente. Ninguém pode contestar a minha própria realidade. Eu com problema de hérnia discal durante 23 anos, e hoje em dia, depois de 1 ano e 3 meses de utilização, tenho o meu disco vertebral 87% regenerado, e isto comprovado clinicamente com exames. Portanto, isso ninguém pode contestar, e portanto a verdade, a realidade está lá. Portanto, meus caros, da minha parte, eu penso que esta foi uma excelente conferência. Obrigado, Ana Rolas, por ter a coragem de partilhar aqui o testemunho, Obrigada, e de verdade, Ana. de coração, Nada, fico nada, extremamente obrigada. contente por este resultado. Kátia, mais uma vez, obrigada não só pela tua partilha, pela tua dedicação às crianças e por este trabalho brilhante que tens estado a fazer. Doutora Susana, mais uma vez, brilhante apresentação, como sempre, explicação clara, concisa, direta, e que sempre a partilhar o seu conhecimento e o seu tempo, mais que tudo, o seu tempo para dar a conhecer esta tecnologia a cada vez mais pessoas. Muito obrigado. E muito obrigado a todos os presentes nesta reunião, porque sem dúvida quer dizer que pelo menos dedicaram um pouco de tempo para ouvir um pouco mais e aprender um pouquinho mais, de forma a podermos não só ter a experiência própria, para depois partilharmos a outros o nosso próprio testemunho. Da minha parte, um bem-aja a todos, muita saúde, que é o maior bem que nós temos na nossa vida, e estaremos cá na próxima semana no mesmo horário.